O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, os nomes de Flávio Dino para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para ser o novo Procurador-Geral da República. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto em um comunicado. Ivanice Zafalan, que bom que voltou o canal. Canal Quero Comer, obrigado minha querida. Já estamos próximos aí da nossa meta, acho que falta 30 pilas. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, gente. Agora compartilhem a live que a gente precisa também melhorar os nossos números. Estávamos parados, a gente precisa da ajuda de vocês. As indicações foram encaminhadas ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Agora Dino e Gonet passarão por uma sabatina e precisarão ser aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pelo plenário da Casa. Em seguida terão a cerimônia de posse marcada pelos respectivos órgãos. Pelas redes sociais, Dino disse que está imensamente honrado com a indicação. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Supremo, vamos lá para a gente poder acompanhar. O novo ministro do STF assumirá a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou compulsoriamente da corte ao completar 75 anos no início do mês. Rosa foi nomeada pela então presidenta Dilma Rousseff no ano de 2011. Apesar de algumas campanhas de movimentos organizados, Lula havia afirmado que não escolheria o novo ministro pautado pelo critério de gênero ou de cor de pele. Apesar que o Flávio Dino, apesar dos pesares, é negro. É homem ainda, mas enfim, é homem e de um estado aí que não é sul-sudeste. Com a saída de Rosa, o plenário da corte está composto apenas com uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, que por sinal também foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Formado em Direito pela Unidade Federal do Maranhão, a UFMA, com mestrado na Universidade Federal do Pernambuco, a UFPE, Flávio Dino foi juiz federal por 12 anos, período no qual ocupou postos como a presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele deixou a magistratura para seguir carreira política, elegendo-se deputado federal pelo Maranhão em 2006. Presidiu a Embratur entre 2011 e 2014, ano em que se elegeu governador do Maranhão. Em 2018, foi reeleito para o cargo. Nas últimas eleições, em 2022, elegeu-se senador e logo após tomar posse, foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora, aos 55 anos, é o indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal. Aí vem o problema para a esquerda, né? Procuradoria. Já a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet ocupará a vaga aberta com a saída de Augusto Aras. O mandato de Aras na PGR terminou no fim de setembro e a vice-procuradora Eliseta Ramos assumiu o comando do órgão interinamente. Ao comentar a escolha do novo Procurador-Geral da República, Lula havia afirmado que faria com mais critério. O presidente disse que sempre teve o mais profundo respeito pelo Ministério Público, mas que a atuação do órgão na Operação Lava Jato o fez perder a confiança. No âmbito da operação, Lula foi investigado, condenado e preso em abril de 2018 de uma forma ilegal. Em março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações ao entender que a 13ª Vara em Curitiba, sob o comando do então juiz Sérgio Moro, não tinha competência legal para julgar essas acusações. Católico praticante, Paulo Gustavo Gonet Branco tem 57 anos, é subprocurador-geral da República, sendo também o vice-procurador-geral eleitoral. Tem 37 anos de carreira no Ministério Público, junto com o ministro Gilmar Mendes do STF, é cofundador do Instituto Brasiliense de Direito Público e foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. O Gonet, deixa eu explicar um pouco de onde vem os receios da esquerda. Um mais conhecido no Twitter, a queridíssima Hildegard Angel lembrou, ele votou a favor da ditadura militar contra os crimes que foram cometidos contra a Zuzu Angel, que foi morta pela ditadura militar. Então isso já é motivo suficiente de preocupação. Agora, ele também tem a bênção, e aí é importante dizer da onde vem essa bênção. Quem me contou isso foi o Eugênio Aragão uma vez. O Eugênio Aragão foi ministro da Justiça da Dilma. Ele tem a bênção da Bia Kicis. A Bia Kicis foi procuradora do DF, tá, gente?
E ela tem aí uma inserção no meio jurídico e ela sempre se relacionou com esses caras que são terrivelmente religiosos. Para quem não sabe, antes do Bolsonaro fletar com os evangélicos, o que era forte na extrema-direita eram os ultracatólicos. E o Gonê tem inserção nisso. Por outro lado, por que o Gonê está sendo indicado, gente? Porque o Lula gostou do Gonê, porque ele teve reunião com o Gonê? Sem dúvida nenhuma, as reuniões foram agradáveis. As duas indicações, tanto do Paulo Gonê quanto do Flávio Dino, foram chanceladas pelos dois ministros do Supremo Tribunal Federal, que fizeram o enfrentamento do golpe e do bolsonarismo nos estertores aí do último governo, nesse governo aí que nós tivemos de 4 anos do Bolsonaro. O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Foram essas pessoas que indicaram esses dois nomes. Basicamente, o Lula fez essas duas decisões muito pautado, primeiro na cabeça do Gilmar Mendes, que já conhece o Paulo Gonê desde a formação dele, e formaram esse instituto que a gente acabou de ler aqui na nota. Também muito na cabeça do Alexandre de Moraes. O que está acontecendo, gente? O Alexandre de Moraes não quer aguentar todo o ônus de ter que peitar o golpismo sozinho. Precisa-se de uma composição no Supremo Tribunal que tome as decisões difíceis de ser uma barra de contenção no golpismo nacional que a gente tem presenciado nos últimos meses, nos últimos anos também. Vamos acompanhar aqui, tem 37 anos de carreira no Ministério Público e fundou esse instituto com o Gilmar Mendes. O nome de Gonê sofre resistência de entidades jurídicas e movimentos sociais, que na semana passada enviaram uma carta para Lula listando que seriam posicionamentos do subprocurador contrários, por exemplo, a política de cotas em universidades públicas. O Gonê, justiça seja feita, apesar de péssimas decisões, ele foi uma das pessoas que tornou o Bolsonaro inelegível. Outro ponto questionável foi a sua atuação na Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura militar na década de 1990, quando Paulo Gonê votou contra a responsabilidade do Estado em casos rumorosos como o da estilista Zuzu Angel. Assinaram a carta 49 entidades, entre elas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Grupo Prerrogativas, a Associação Juízes e Juízas pela Democracia e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, e a Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, que é muito ligada à ministra Sônia Guajajara. Reportagem da Andréa Verdelho e o Felipe Pontes, lá na Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas. Estamos trazendo aí notícias do site da Folha Democrata. Vamos lá. Dino no STF é uma ótima decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há temores, mas há virtudes nessa decisão do presidente da República, meus queridos e minhas queridas. Fiquem atentos aí, os superchats são necessários para manter essa estrutura que a gente está trazendo, gente. A gente está quase aí com uma estrutura de TV a cabo, só que no YouTube, de graça para todo mundo assistir, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês. Vamos lá. Olha lá, o Paulo Gonê, o Flávio Dino e o Lula na foto da presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou provavelmente a sua decisão mais correta nesta segunda, dia 27 de novembro, ao indicar o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Toma essa decisão no calor de uma crise entre os poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta encaixar uma PEC para contestar decisões monocráticas da Corte. As decisões monocráticas são um problema em si. Ouvi comentários do tipo de juristas do calibre de Lênin Streck. Pedro Serrano, por sua vez, acredita que o judiciário precisa ser reformado, mas o instrumento para fazer isso não é uma PEC. Alexandre de Moraes conteve os delírios autoritários do governo Bolsonaro e a tentativa espúria de golpe dos seus seguidores, recorrendo a todas as ferramentas da corte. Foi atacado e acusado de casuísmo pelos bolsonaristas. Casuísmo é quando a justiça age a bel prazer, quando ela não segue a norma jurídica. Agora os bolsonaristas dizem que são a favor do Estado Democrático de Direito. Vejam só, gente. Pacheco, ao dar impulso para essa PEC, agrada o eleitorado bolsonarista de Minas Gerais, o seu reduto eleitoral, mas não resolve
este problema. Um juiz de primeira instância continuará abusando das decisões monocráticas enquanto se barra isso na Suprema Corte? Flávio Dino é progressista, foi juiz, foi governador do Maranhão contra o clã Sarney e é abertamente de esquerda e comunista. É uma decisão muito mais bem qualificada do que a de seu advogado, o Cristiano Zanin, que está se revelando aí nas decisões judiciais extremamente conservador. Dino é o cara para acertar essa PEC de ataque ao Supremo, tirando o peso sobre o Xandão, sobre o Alexandre de Moraes. E há na decisão de Lula a oficialização da indicação do direitista Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. O novo PGR já foi elogiado por Bia Kicis, já relativizou decisões em torno de Bolsonaro e já decidiu contra a família de Zuzu Angel a favor do terrorismo da ditadura militar. Gonet parece ser uma escolha preocupante para todos os progressistas e não apareceu um nome progressista no Ministério Público. O lavajatismo parece corroer as suas instituições. Essa parte do texto, eu estou parafraseando, na verdade, o Lenny Streck, que uma das maiores frustrações que ele tem como ex-promotor é essa cultura de direita e de extrema direita que existe dentro do Ministério Público. No entanto, as duas escolhas de Lula são chanceladas por Moraes e Gilmar Mendes. E esses dois contribuíram para manter a democracia nos turbulentos anos de Bolsonaro. Dino parece um óbvio acerto. A ver como será com Paulo Gonet. Como essa decisão afeta o Ministério da Justiça? Aí eu volto para a notícia que eu dei mais cedo, gente, do G1. Serrano já defendeu em uma live no DCM que o governo Lula deveria criar uma pasta de segurança pública para combater o crime organizado, que normalmente é uma atribuição dos estados. A hora de fazer essa divisão é agora, meus queridos